Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat com a gente. E vocês também podem saber aí as notícias e o que acontece nas nossas aulas lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Será um prazer falar com você. E vamos de aula hoje, que o professor Mauro já está aqui, ó, super antenado para falar com a gente de notícia boa, de coisa boa, né, professor? Super antenado, gostei. Gente, olha só, antes de começar a aula, vamos falar o que? Olha, o assunto está aqui do nosso lado, você, repórter. E a aula da primeira série de hoje, a aula aconteceu há uma horinha atrás da primeira série, mas foi uma aula super importante que eu acho que ela ajuda a coordenar os assuntos de hoje. Falamos de fake news. A gente indicou alguns filmes que são interessantes, né, assistir, que envolvem a notícia, a reportagem, o poder da imprensa. Falamos da imprensa como o quarto poder, né, a importância do trabalho do repórter, do jornalista, trabalho sério. Falamos muito sobre fake news, clickbait. Clickbait, tá ligado? O que é clickbait? Se não, vai lá na aula da primeira série. Olha, eu recomendo, eu tô aqui me autopromovendo a aula da primeira série, a aula de hoje. Se puder, dá um tempinho. Quando puder. Se não, quando puder, dá um tempinho e vai lá na aula que eu recomendo. Foi bem legal. O pessoal participou, gostou. Porque hoje falaremos de reportagens. Que a ideia de hoje é aprofundar um pouquinho no que falamos na última aula e apontar alguns direcionamentos. Então, hoje, professora, qual é o objetivo da aula de hoje? Então, vamos aí ao objetivo da aula de hoje, que é propor a elaboração de uma reportagem. Então, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai conversar bastante, vai ser uma aula bem interativa, em que conversaremos muito. Eu vou dar alguns exemplos de reportagens, notícias que viraram reportagens, vou perguntar para vocês algumas coisas, vou falar outras, quero ouvir bastante de vocês, a professora Tayana vai falar bastante comigo, vou falar bastante com ela. E a ideia é que no final dessa aula, professora Tayana, a gente faça o quê? Uma proposta para vocês, de que vocês elaborem uma reportagem. Ou, se já elaboraram, pode ter acontecido, caso vocês tenham feito lá no começo do bimestre, às vezes o professor trabalhou uma coisa, ou a gente aqui trabalhou outra, trabalhamos juntos. A ideia é que você nos apresente essa reportagem, que você faça, lembrando o que é uma reportagem, a diferença entre reportagem e notícia. Vamos retomar alguns assuntos para podermos seguir adiante. Então, primeiramente na tela, para podermos avançar, vamos dar um passinho para trás e eu queria que vocês respondessem para nós a diferença entre notícia e reportagem. Qual é a diferença entre notícia e reportagem? 1 minuto, já voltamos. Vamos lá, o pessoal participando com a gente, da Vila Tupi, de outros lugares também. E vocês podem ver lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM, e comentar com a gente, que tem bastante coisa da aula anterior, da primeira série, que o professor Mauro falou, muita coisa bacana. Comenta, dá uma passadinha lá e comenta com a gente. Vamos aqui, a resposta dos nossos professores e alunos. A professora Débora, ela fala assim, reportagem... E ao vivo, notícia publicada. Reportagem é ao vivo, é que faltou acento, mais normal. Reportagem é ao vivo e notícia publicada. Deixa eu ver aqui se tem mais. A reportagem é mais longa, a notícia é mais curta. Notícia breve, reportagem mais detalhada. Vamos ver aqui, na tela vai aparecer agora. Bacana, olha só. A reportagem é um gênero textual que geralmente circula nos jornais e revistas impressos e digitais. Nós já falamos disso, o mesmo slide da aula passada. Esse gênero, a reportagem,
nasce de uma notícia. Opa, isso é importante. A reportagem nasce de uma notícia de relevância. Aprofunda os fatos de interesse público e apresenta variadas versões a respeito de tais fatos. Volta para mim aqui agora, vou falar com vocês aqui agora num close. A reportagem é o quê? É uma notícia aprofundada com várias versões. É claro, a gente debateu muito isso na última aula. É uma reportagem, opa, porque eu tô aqui, ó, tá legal, olha que bacana, tô chegando, ó, meu close. A reportagem, o que acontece? Vou falar bem aqui, bem no close, me aproximei. A reportagem, tô matando os câmeras agora, opa, aqui para baixo, opa, olha só, a reportagem, o que acontece? Ela tem um ponto de vista, só que ela busca abarcar vários pontos de vista, conversando com muitas pessoas, buscando informações através de gráficos, através de tabelas, ilustrações e vendo todos os pontos de vista. Ou seja, é uma notícia muito, muito mais aprofundada. E agora eu volto para trás, aqui dou um jeito. Opa, olha só, combinamos, hein? Bacana. Obrigado, direção, vocês são maravilhosos. O relato dos fatos é ampliado por meio de depoimentos, entrevistas, citações, resumos, etc. Foi o que eu falei agora. Embora não tenha estrutura fixa, na maioria das vezes, inicia-se com o título e apresenta um lead que anuncia um fato central. A linguagem utilizada nesse gênero é marcada pela objetividade e clareza com predomínio do uso da norma padrão. O que estamos falando aqui é o seguinte, que numa reportagem, numa reportagem, o que acontece? Começo a fazer palhaçada e me perco todo. Se controla, Mauro, vamos falar de reportagem. Numa reportagem é preciso que todas as formas de o assunto serem encerrados, concluídos, sejam atingidos. É claro que quase nunca isso é conseguido, mas é necessário aprofundar para que o leitor, ou o ouvinte, ou o espectador tenha noção de que está sendo muito bem informado sobre certo assunto. A professora Ivone, ela fala assim, que a reportagem é assinada, já a notícia é imparcial. Concordo com a professora Ivone. Uma notícia, ela busca sempre a imparcialidade. Olha, sei lá, aconteceu um desmoronamento de um prédio no centro de São Paulo. Aconteceu. A reportagem, ela busca entender os motivos e é sempre um ponto de vista. Olha, eu vou entrevistar os moradores, eu vou entrevistar a prefeitura, mas eu estou sempre do lado dos moradores, que foram os prejudicados. Por exemplo, tem um livro que eu considero um livro-reportagem chamado Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que é um médico que trabalhou durante vários anos no Carandiru. E ele tem como ponto de vista a vida dele no Carandiru. Na verdade, não chega a ser uma reportagem, mas é um livro que aprofunda o nosso conhecimento sobre aquele ambiente. Daria para fazer outras reportagens? Sim, se fosse, por exemplo, um preso, ou o diretor do presídio, sei lá, ou alguém que administrava a segurança pública na época. Ou seja, os pontos de vista. E onde as reportagens saem? Eu falei de livro, mas também saem assim, nesses meios, nesses veículos, nesses suportes. Suportes de circulação de notícias e reportagens. TV, rádio, internet, mídia impressa, etc. Né? Então, nós temos muitos, e surgem outros, por exemplo, podcasts, dá para ter reportagem em podcasts, dá para ter reportagem na internet, sites de informação, dá para ter reportagem documentários, dá para ter informação de todas as formas possíveis. Certo? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu queria perguntar para a professora Tayana primeiro. Tá certo? Uhum. Professora Tayana, você lembra de alguma notícia importante que você aprofundou em reportagens? Olha, na verdade... Leu com profundidade em reportagem? Sim, vamos falar da atual agora, que é a questão da Covid, da pandemia, de tudo que vem acontecendo, né? E como que se deu esse processo, e a gente vai lendo reportagens, porque aí começa a falar que o vírus veio de não sei de onde, que foi em laboratório e tal. Então você vai ler, no caso eu li, reportagens para que eu pudesse me sintonizar, entender todo esse processo que a gente está passando. E ainda, né? Exato. E começou com uma notícia. Tá chegando um vírus da China, por exemplo. Para mim chegou assim. Né? Chegou com essa
manchete. Exato. Até lendo Agora, reportagens pra como aprofundar. surgiu, de que maneira Sim, surgiu, de que forma, como exatamente. tratar, como cuidar, como vacinar, ou seja, tudo isso é uma reportagem. Aí entrevista quem? Entrevista pessoas que ficaram doentes, familiares de quem faleceu, infelizmente. Até o Joe Biden parece que O Biden. pediu uma investigação sobre essa questão de se veio da China mesmo, e se não, que foi laboratório, né? Exato. Estudando sobre esse assunto. Aprofundar sobre o assunto. Aprofundando. Ou seja, sabemos tudo? Não. E a reportagem é uma maneira maravilhosa de saber sobre o assunto, tá certo? Ou seja, temos aí Covid? Sim, é a notícia. Reportagem, aprofundar sobre isso. E você, a professora Tayana citou de maneira bem legal a Covid. E você, na tela, pergunta, você se lembra de alguma notícia importante que foi aprofundada em reportagens? Pode ser mais antiga, não ligo não. 1 minuto, já voltamos. A crise hídrica. Eu estou aqui lendo já. Olha, tem muita coisa bacana aqui. O pessoal falou de Brumadinho, né? Realmente, a gente teve primeiro aquela notícia impactando e depois a gente tem aí as reportagens nos trazendo mais detalhes do que aconteceu. Incêndio no edifício Andas Joelma também, nossa. Eu li um aqui que estava muito legal. Cadê o caso? A crise hídrica. Né, a falta de água, então a gente tem essa probabilidade e eu também tenho lido sobre isso, né, mais reportagens para entender o assunto. O caso do ataque à escola de Suzano, eu estava na sala de aula quando chegou essa... Nossa, complicado isso. Né? Nossa, foi muito terrível, Exato. né? A gente parou a aula ali, parou tudo naquele dia, né? Então, muita falta de chuva, reforma da Previdência. Então, eu achei interessante que você falou do edifício Joelma, né? Eu acho interessante que toda a informação que eu tenho hoje sobre o acidente, o incêndio nos edifícios Joelma e Andraus, são através de reportagens e cinema, filme, né? Reportagens, porque as notícias, elas meio que ficaram pelo tempo. Então, muitas reportagens aprofundaram. Para você que não sabe, não tem nenhum problema. Foram acidentes que ocorreram, se eu não me engano, no final dos anos 70, começo dos 80, de edifícios enormes do estado de São Paulo, acidentes, incêndios, né? Muitas pessoas morreram, foi complicado. Horrível. E falando da crise hídrica, né? Qual é o item hoje das casas aí que acaba dando maior gasto de energia? Né? É o chuveiro. Não, hoje é o ar-condicionado. Ar-condicionado. Então muda, né? Então é bom saber. Por exemplo, não está chovendo como deveria, é uma notícia. Agora, para aprofundar os motivos, está ligado a mudanças climáticas, assim, atitudes dos humanos, né, dos homens, com corte de árvores, corte de desmatamento, escolhas mais industriais, menos industriais, agricultura, pecuária. Ou seja, tudo isso através de reportagens, tá certo? Agora, por exemplo, para dar exemplos de mais reportagens, aqui a gente tem um jornal, né, uma revista que aprofunda bastante, que é o Nexus, a gente indica, tá? E várias revistas, por exemplo, é super interessante, é bem bacana, bem divertido. Sim. Leia mais. Agora, olha só, tem alguns exemplos de notícias que viraram reportagens e vocês podem pesquisar como efeito histórico ou não tão histórico assim, porque não tão antigo. Vocês conhecem esta notícia? Acidente com o Césio 137 em Goiânia em setembro de 1987. Gente, foi um dos maiores acidentes radioativos do mundo. Acho que 2 anos depois de Chernobyl. 2 anos, Chernobyl foi 85, 86. 1 ano, 2 anos depois de Chernobyl. O que aconteceu? Notícia. Acidente radioativo em Goiânia. Houve um vazamento de uma cápsula de Césio 137.
Essa é a notícia. Pessoas estão morrendo, pessoa morreu, olha, aconteceu, foi isso. E aí, hoje, se você pesquisar na internet, se pesquisar em jornais da época, você vai ver reportagens explicando o que aconteceu. Dois homens encontraram um material radiológico jogado no ferro velho e eles levaram para casa e abriram aquele material, que era uma lata, e viram que tinha um material que brilhava, aí começaram a mexer, brincar, uma criança pôs na boca, tal, essa criança morreu. E foi tão complicado que essa criança, quando morreu, ela foi enterrada num caixão de chumbo, porque todo mundo que tinha contato com aquele material teve algum impacto na própria saúde, câncer, ou seja, foi em Goiânia, em 1987, foi algo bem complicado. Ou seja, eu falei agora de maneira muito rasa, foi muito mais. Tem filme, tem documentário, tem muita informação a respeito e você consegue aprender muito mais sobre isso. Faz parte da história do Brasil através da internet. Você pesquisa de reportagens, certo? Quer ver outro exemplo de reportagem? Olha aí, ó. Acidente nuclear de Chernobyl, olha, em 86, né? Foi em 87 aqui no Brasil, em 86 foi em Chernobyl, né, na União Soviética. Acidente nuclear de Chernobyl, abril de 1986. O que aconteceu? Houve um vazamento nuclear em uma usina na União Soviética, num dos países lá, que eu agora não me recordo o nome, acho que na Ucrânia, se não me engano. O que aconteceu? Alguns países da Europa começaram a perceber que houve um aumento de radiação, né? E foram investigados o que se tratava e depois de algum tempo a União Soviética acabou assumindo que uma usina nuclear tinha tido um acidente. No começo falaram que foi um acidente pequeno, mas hoje percebemos que foi simplesmente o maior acidente nuclear da história da humanidade. Isso depois da reportagem, né, professor? Depois de reportagem, pesquisa, investigação, ou seja, o papel do jornalista. Por isso que eu falei, vá lá na aula da primeira série para discutir o papel do jornalista, de investigar, correr atrás. Porque assim, se os jornalistas não tivessem investigado, os governos não teriam corrido atrás e hoje nós teríamos simplesmente algo muito pior do que aconteceu. Tem um documentário muito legal sobre documentário não, tem documentários maravilhosos, né? Mas tem uma série muito bacana chamada Chernobyl, que você consegue ver naquela plataforma vermelhinha, que eu recomendo que você assista. É lá na vermelhinha? Ah, não, não é vermelhinha não, é numa outra, não vou falar qual é a outra não, porque eu não estou aqui pegando para isso, tá certo? Mas tem uma série bem legal, certo? Chamada Chernobyl. Vamos lá, mais uma? Olha essa, que é mais jovem, né? mais atual. Resgate de mineiros em uma antiga mina no Chile em outubro de 2010. Notícia. Desmoronamento prende vários, acho que uns 40, 30, não lembro o número exato, mineiros em uma mina de carvão no Chile. Eu não sei se era de carvão, era uma mina e era funda e ficaram presos. Isso eu lembro com clareza. E por que ficou muito na minha mente? Porque na época tinha muita notícia. E hoje tem muitas reportagens, né? A reportagem, porque entrevistaram os mineiros que foram resgatados, entrevistaram os familiares, os donos daquela mina, por que ela desmoronou, como conseguiram resgatar, né? Tem até filme que falam a respeito, mas aqui está falando de reportagem. Ou seja, uma reportagem vai entrevistar os mineiros. Mas até o filme é feito com base na reportagem. Quão importante é, né? As reportagens. E aqui um último exemplo. Você lembra disso? Resgate de crianças em caverna na Tailândia em julho de 2018. Resgate é a notícia, né? Porque a primeira notícia não foi o resgate das crianças, não. A primeira notícia foi crianças presas em caverna na Tailândia. Isso foi durante a Copa do Mundo. Um time de futebol infantil ficou preso porque entraram e aí alagou. E tem as monções, né? Que são aquelas chuvas que elas demoram de tempos em tempos, em épocas determinadas. Eles entraram, vieram as chuvas e eles só conseguiriam sair quando a água baixasse, ou seja, depois de meses lá dentro, né? Aí conseguiram resgatá-los em dias, custando a vida de um dos mergulhadores, né? As crianças saíram todas com vida, tiveram que aprender a mergulhar na marra para poder conseguir sair dali. Foi algo grandioso. Então hoje, de novo, você consegue muitas informações através de reportagens e tal. É que é muita informação, a gente acaba esquecendo, mas se você parar para ler, com algum tempinho, você consegue se informar sobre muita coisa. Inclusive sobre os temas atuais. A professora agora há pouco, a Tainá, falou sobre a questão da Covid. Eles estão falando aqui da Boate Kiss também, Boate Kiss. E olha, a gente está falando de tragédia, por exemplo, a questão dos meninos presos na caverna não chegou a ser uma tragédia grandiosa, né?
É porque um dos heróis, uma das pessoas que morreu, foi tentando resgatá-los, que é triste, trágico, sim. Mas as crianças todas saíram com vida, né? Inclusive os mineiros saíram todos com vida. Então, Boate Kiss, pesado. Mas assim, pode ser reportagem sobre coisas boas, coisas legais que aconteceram. Reportagem sobre uma personalidade bacana, Martin Luther King, por exemplo. Entrevistar, sei lá, uma personalidade grandiosa da nossa cultura. Então, reportagens podem ter temas outros que não tão tristes. Até sobre lugares mesmo, né? Pesquisando sobre na história do lugar, tem muitas muito boas. Mas eu vou trazer para vocês, infelizmente, uma notícia que não é tão legal, uma reportagem que não é tão legal, na tela. A qual notícia importante da história recente do Brasil a imagem abaixo se refere? 30 segundos, já voltamos. Então vamos lá, a participação de vocês. Os professores, alunos estão aqui falando que é Brumadinho, professor Mauro. Brumadinho, bacana, a ideia é essa mesmo. Então, rompimento de barragens, né? De barragens, pode na tela, por favor. É lama, né? Isso, registro de mineração em Mariana e Brumadinho. Então, nós temos na imagem, vamos tornar a nossa aula mais acessível, né? Vou deixar ela mais clara aqui, maiorzinha. Temos aí uma imagem que tem 2 pessoas na lama, é um desenho para tornar a imagem um pouquinho menos pesada, né? Sim. Porque isso aí é uma coisa horrível que aconteceu na história recente do Brasil. O quê? Nas cidades de Mariana e Brumadinho, em épocas diferentes, né? 2 barragens alagaram cidades, comunidades inteiras, né? Levando carros, pessoas, casas, não vou falar aqui, mas plantações, né? Levando comunidades inteiras e essas barragens tinham rejeitos de mineração. Então eu recomendo também, sim, a pesquisa sobre o assunto, porque notícias aconteceram ao longo do momento em que as situações se sucederam, né? Olha, romperam as barragens, rompeu tal barragem. Mas se a gente for investigar hoje, pesquisar, ler, aprender, tem muita reportagem com muitos detalhes. E foi o que a professora disse, tem pontos de vista. Então, quanto mais pontos de vista você buscar, mais bem informado você estará. Você não se deixa influenciar tão facilmente. Olha, tem esse ponto de vista, tem esse. E todos apontam para isso. É porque explicar o que aconteceu, né, nesses 2 casos não é uma tarefa fácil, é bem complexa, tem muita coisa envolvida e analisar muitos interesses e não é tão fácil assim compreender e ter uma conclusão sobre, né? Bacana. A reportagem ela é complexa, ela tem programas, né, de domingo que, né, são quase que inteiros de reportagem, né, mas de maneira bem estrutural ela conta com esse esqueminha aqui que eu passo para vocês agora. Ela tem um título, que na notícia é a manchete, mas na reportagem é o título. Por exemplo, rompimento de barragem em Brumadinho é culpa tal pessoa. Criança morre em acidente, tal. Ou seja, sempre apontando para algum caminho. O lead, que é o resumo do que haverá dentro da reportagem. E o corpo do texto, que envolve tudo aquilo que falamos na última aula. Gráfico, entrevista, envolve tudo aquilo. Exemplo está na tela. Tragédia em Brumadinho causa prejuízos incalculáveis. Então, já aponta aí um caminho, né, do que vai ter dentro da reportagem. Tragédia em Brumadinho causa prejuízos incalculáveis. O lead. No dia 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento de uma barragem em Mariana. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração denominada Fundão. No dia 25 de janeiro de 2019, na cidade de Brumadinho, outra barragem em um dos maiores desastres ambientais de mineração do país. Ou seja, foram 2 acidentes, um no dia 5 de novembro de 2015, outro no dia 25 de janeiro de 2019, um em Mariana, outro em Brumadinho. O corpo do texto vai contar com o quê? Com isto. Gráficos, tabelas, entrevistas, ilustrações, fotografias, charges, mapas, etc. Tudo o que for possível, necessário para deixar o seu conhecimento maior a respeito do assunto. Ou seja, a ideia é que você faça a sua reportagem na tela, olha só. Em grupo,
Crie com seus colegas uma reportagem com base na imagem sobre os desastres ambientais com rejeitos de mineração estudados nesta aula. Ou seja, vou colocar aqui, faça uma reportagem sobre esta imagem, tá bom? Certo? O lead já está aqui. Mas você pode criar outro, por favor, crie outro. E tá para bom? isso tem que ler sobre o assunto, né? Eu já sei, estou cansada disso. Tem que ler, tem que debruçar, tem que entender, porque é complexo, não é tão fácil não, né? Isto, para se apropriarem do tema, busquem em jornais, impressos ou digitais, informações que dialoguem com essa imagem. Escolham um dos títulos e um dos leads redigidos por vocês para compor a estrutura da reportagem. O texto produzido poderá ser publicado em um jornal impresso da cidade, um blog ou em outra rede social na qual a escola tem uma página. No processo de elaboração do texto, atentem para o suporte, o leitor, a linguagem, a esfera de circulação, observando o tom, conforme a sua intencionalidade. Compartilhe conosco a língua portuguesa CMSP_M, hashtag eu no CMSP. A gente vai adorar ler a sua publicação. Ou escolha outro tema junto com seu grupo, com seu professor, vocês estão livres. A nossa indicação é que vocês façam segundo o tema dos acidentes Brumadinho e Mariana, os acidentes dos rejeitos, né, de mineração, que ainda são relevantes. Né? A professora Mariana fala que fez essa atividade na escola. Manda pra gente lá no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_M, manda lá. O que fizemos hoje? Propusemos a elaboração de uma reportagem através da nossa conversa, lembramos alguns assuntos, para propor para vocês uma reportagem. Então, essa foi a nossa aula de hoje, gostamos muito de conversar com vocês a respeito. Eu gostei, professora Tânia, e você? Gostei, interessante, né? Então, e essa é a nossa aula, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, Valeu. gente, avalie a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.